vou entrar na mensagem, porque a mensagem é aquela que vai completar, na verdade, o que nós iniciamos. 7 semanas, né, gente? Foram 7 semanas falando sobre os milagres, a dinâmica do milagre em si. E eu deixo aí para vocês, que vocês são esse milagre, que vocês estão aprendendo cada vez mais. E por intermédio do nosso Salvador Jesus, por intermédio dele, é assim que as coisas acontecem, né? Nós vimos desde o começo coisas simples, na verdade, mas muitas vezes escondidas dentro das Escrituras, o qual nos faz acomodar se a gente não o buscar. E aí quando você o encontra, tudo fica mais fácil, porque você vê em Jesus o modelo. Ele é o seu modelo para que, como ele é, você também seja. Viva conforme ele te ensina, mas ele não só fala, olha, seja igual eu, ele te inspira para que você então, inspirado por ele, possa ser leal ao que ele te inspira. E aí na parte que você é leal, você aprende a não ficar parado, né? Porque o que acontece se eu ficar parado? Nada. Aí eu aprendo a agir. Com a ação, você terá garantia que ele estará com você, que tudo quanto você fizer nele vai dar certo. E isso não é para ficar naquela teoria básica, não, um negócio de religiosidade, que a gente quebrou isso e tem buscado quebrar isso. Mas aí você descobre que você tem sangue real passando nas tuas veias, que está aí vivendo de forma muito grande. Ele é a realeza, mas te fez realeza, porque hoje, pelo sangue de Jesus, te deu esse acesso. E o que completa tudo isso? A experiência, né, gente? Que é o que importa que eu e vocês tenhamos, porque sem experiência, como diremos para todo mundo, que tudo que a gente está falando é verdade. Então nós precisamos da experiência. E hoje completa essa experiência. E assim como se iniciou a dinâmica que eu iniciei falando, termino também falando nesse domingo, né, que começa com Atos dos Apóstolos 1, só que eu vou ler o versículo 4. O nosso Senhor queria que os discípulos tivessem uma experiência única com eles. Com Ele, na verdade. Eles juntos, mas para com o Senhor. E é o que tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, pessoal. Você terá essa condição de ter essa experiência que os discípulos tiveram, alguns já estão tendo, que vai marcar quem você é, para que você, com essa experiência, você ensine. Com essa experiência você fale, você viva, e assim por diante. Então o Senhor naquele momento deixou descrito, e aqui em Atos foi repetido, da seguinte forma para nós: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus, então, nosso Senhor, depois de ele mostrar que é o modelo, depois de ele te inspirar, depois de ele levar você a ser leal, e isso é importante, porque senão não adianta nada tudo que a gente está aprendendo, se não for leal àquilo que eu aprendo. Aí ele vai lá e fala, age, eu lhe garanto, porque você é realeza, e agora eu quero te dar uma experiência que confirme tudo isso. Então o que ele chega aos discípulos, ele diz, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele precisava que os discípulos ainda tivessem uma, fala comigo, experiência. Você também precisa ter uma que marque. No momento que eu e vocês temos uma experiência que marca, tudo faz sentido. Porque senão só fica a teoria. E a teoria, se a gente não tomar cuidado, vira aquilo que a gente já tem falado, que eu tenho dito muito e rebatido muito sobre a religiosidade. E pessoal, isso é muito comum, infelizmente, mas nós temos que quebrar. Porque isso aí nos mantém na mesmice. E sem experiência a gente vai manter na mesmice. Precisamos dessa experiência, de ver pessoas sendo cada vez mais tocadas, transformadas, curadas. Mas para isso existe local, existe direção, existe lealdade a esta direção para que a gente haja e tenha resultado. Jesus então ele fala aos seus discípulos, pela história são aproximadamente 120, qual foram presenciais em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus ficou 40 dias na terra, depois da sua ressurreição. Alguém que lembra
da passagem bíblica de que o próprio Lucas cita dos discípulos de Emaús? Conhecem essa parte? Os dois estavam caminhando, então eles estavam falando sobre as coisas que estavam acontecendo, da morte de Cristo, e nada mais, nada menos, quem que aparece? Jesus, né? Quem crê que ele está aqui agora? Você quer ter experiência com ele ou não quer? Vocês vão ter. E não é uma experiência emocional só não, pessoal. É uma experiência de transformação. É uma experiência que vai mexer com o seu interior. Sabe aquela certeza que você possui, que você vai ter uma sede, que você vai querer passar para as pessoas que estão perto de você, que ele é real? Depois que você tem essa experiência, depois que você acaba tendo algo maior com ele, você quer transmitir isso a quem está te ouvindo, a quem está te vendo. E quando você olha para alguém, e isso que acontece muitas vezes comigo, por isso que a gente está ficando meio doido às vezes, no bom sentido da expressão, que você vê assim alguém assim, pacato. Depois que você fala, olha, Deus vai mudar a sua vida, aí você vê a pessoa meio para baixo e fala assim, não é possível que essa pessoa não entendeu o que eu estou dizendo. Eu não estou falando porque simplesmente está escrito, eu estou falando porque eu tive experiência com ele e eu sei que ele muda a vida. Aí você olha para uma pessoa e fala assim, eu posso ajudar aquele fulano, eu posso ajudar esse ciclano, estou só usando exemplo, viu? Mas eu posso te ajudar também. Eu posso ajudar o fulano, eu posso ajudar o ciclano, eu posso ajudar aquele irmão, eu posso ajudar a Maria que chegou aqui dizendo eu tenho depressão. Estou falando Maria é nome comum, tá, gente? Falei, pastor, mas eu também chamo Maria. Eu falei, eu sei, tem tanta gente. Mamãe também chama Maria. Minha mãe chama Maria. Meu pai José. Coisa boa, né, gente? Coisa boa. Mas também eu tenho meu pai, segundo, tem um padrasto que chama Moisés. Fala só uma fonte bíblica lá. Coisa boa. Mas é verdade, aí você olha e você pode simplesmente, você olha para alguém assim, você olha para uma pessoa cabisbaixa, chateada, triste, sei lá, qualquer coisa. Aí fala assim, eu posso ajudar. Por quê? Porque eu tenho uma experiência que eu vivi, que mudou quem eu sou e tem mudado, e eu posso ajudar essa pessoa. Ele é o meu modelo, Jesus, ele me mostrou isso, tem sido cada vez mais real. E quando eu olho para ele, eu não vejo uma divindade qualquer, não. Eu vejo um ser humano. Isso quando eu olho para ele na Bíblia, eu vejo ele como um ser humano que desceu nessa terra, sendo Deus, para provar que o Pai é bom e que a gente pode ser igual a ele, fazer as mesmas obras e até maiores. E quando você entende que isso não é só uma teoria bonitinha de alguém chegar e ficar pregando, e você começa a viver e vivenciar, você começa ganhando experiência, porque ele me inspirou para isso. Ele me ensinou a ser leal a isso, a acreditar nisso e ficar firme até o fim. Ele me ensinou a agir sobre essa lealdade, o qual ele me inspira. Aí ele me garante que ele é comigo. Aí é coisa forte, porque você vai falar, se confronta pelo Espírito qualquer situação e não vai ter ninguém que vai dizer, você não está certo, quando você prova que você está. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você provar que você está. Porque o que corre nas nossas veias não é só o sangue natural, né? O que nos mantém de pé não é só uma ideia. Não, é o sangue dele. Todo mundo crê aqui que ele morreu para que você fosse salvo ou não? Ele morreu para que você fosse salvo, né? Eu comentava ontem aqui nos jovens, nós estávamos aqui, eu comentei que o Bruno ontem fez 33 anos. Vamos falar parabéns para ele, gente? Parabéns, Deus abençoe. Eu estava falando para ele que quando eu cheguei nos 33 anos, eu sempre brinco falando, não parece, eu sei, mas já tenho mais. Mas quando eu cheguei de verdade, eu estava chegando na igreja, né? E eu estava meditando dentro do meu coração, eu falei assim, Jesus, porque essa é a ideia que nós temos, que foram com 33 anos e meio, né? Essa teoria base, que ele morreu por nós, não foi? Essa é a base, né? Aí eu costumo ensinar assim, que existem também estudos que possam dizer que talvez não tenha sido com 33, tenha sido com 35 ou até 37, que é a idade máxima que ele possa ter vivido. Mas isso não é uma coisa que a gente pode afirmar. Os 33 é mais garantido a gente falar. Então, eu estava nessa visão. E eu estava falando com Deus, que eu estava naquela semana, ou no mesmo dia, falar, Jesus, eu cheguei nos 33. É a idade que o Senhor morreu por mim. Por todos nós, né? Isso entre eu e ele, o pessoal estava dentro do carro aqui, ó, no coração, falando com Deus. E sabe o que veio uma certeza dentro de mim? É que ele respondeu. Não estou exagerando, do jeitinho que eu entendo, da forma que eu consigo compreender. Ele me respondeu e ele disse, eu quero que você entenda isso aqui. Uma parte simples, né? Que quando cheguei na idade, eu falei, essa idade o Senhor parou, né? Nessa terra, na terra, né, gente? Aí ele falou assim, eu morri, mas para que você vivesse. Eu parei para que você continuasse. Eu não passei dos 33, mas você vai passar. E se eu não tivesse feito, vocês não teriam passado. Então eu entendi isso cada vez mais, essas experiências,
simples para alguns, grandes para outros, me dá uma certeza, o porquê eu estou aqui, o porquê você está aqui, o porquê eu tenho que lhe ensinar, o porquê eu olho alguém, por exemplo, cabisbaixo, e eu falo, eu posso ajudar ele, porque a experiência que eu tenho com ele fez isso por mim. E são outras experiências que virão, cada vez mais, quando você é ousado para fazer uma oração, e uma pessoa simplesmente, ela vai lá e ela é curada. Eu lembro a primeira vez, pessoal, que eu expulsei um demônio. Eu era começando, eu estava como obreiro, e não foi dentro da igreja, por incrível que pareça, foi dentro da minha casa. São experiências que te marcam, não é? E te dão a certeza que a coisa existe e a coisa é séria. E aí eu estava lá, era uma moça que trabalhava para minha mãe. Na época, eu era dependente, eu estava saindo da fase da adolescência para a fase, né, adulta, porque até a gente virar adulto mesmo, né? Mas estava naquela fase, eu estudava ainda. Mas eu sei que eu estava ali, e eu lembro que essa moça, ela chegou, ela sabia que eu estava na igreja, eu já era obreiro, mas ela sabia que eu estava, e ela chegou, eu lembro o nome dela, Cida, conhecida como Cida, parecida, mas a gente chamava de Cida. Ela trabalhava, gente boa, era vizinha nossa ali, do bairro, não vizinha de casa, e ela chegava, ela trabalhava para ela ajudava, né? E minha mãe contratou ela. Acho que ela 2 vezes por semana. Eu só sei que ela chegou pra mim, ela sabia que eu ia na igreja, ela falou assim, olha, você vai na igreja? Eu falei, eu vou. Sabia que eu era obreiro? Ela perguntou pra mim, eu falei, sim, sou. Aí ela, não lembro as palavras exatas dela, só sei que ela falou assim, olha, eu tô com uma bola aqui, ó, como um caroço, aqui atrás. E eu não tô conseguindo dormir, eu tô com insônia, eu tô mal. Aí eu falei, ela falou assim, pode orar por mim? Eu falei, posso. Eu não sabia que ia ter bicho ali, né? Eu tava no começo. Quando você não tem experiência, você fica tudo com o pé atrás, tudo que você vai fazer, né? Aí eu fui fazer, pessoal, foi a primeira experiência que eu tive. Então, quando eu fui fazer oração, aquela mulher não me desmaia na minha mão. Mas eu sabia depois, interpretei e dá pra gente entender que não era um simples desmaio. Aí eu segurei, é claro. Não era já era da minha mãe, literalmente. E quando eu fui fazer, fiz a oração e digo, em nome de Jesus, sai aquilo que a gente aprende do que os outros ensinam, e Deus quer te usar e você vai lá e faz. Eu sei que eu fiz a oração, mandei aquele mal que ela estava embora. Não ficou aquele negócio, não, mas simplesmente eu sabia que ela tinha. Só sei que ela se levantou, aquele caroço não tinha mais, e ela estava com outro semblante. Depois, sabe o que aconteceu? Ela veio falar, nunca mais tive problema com sono. E sabe o que aconteceu depois ainda? Ela começou a frequentar a minha igreja. Mas são experiências. Sem ela, eu não teria convencido aquela mulher que o que eu estava vivendo era o caminho certo. E olha que foi de uma forma bem espontânea, não foi algo planejado. E aí, povo de Deus, isso eu estou falando de mim e vocês. Vocês têm estado em Jerusalém porque Ele quer revestir vocês de, fala comigo, poder. Ele quer fazer você ser cada vez mais forte com Ele. Ele quer fazer você ser mais usado por Ele. Ele chegou então para aqueles discípulos, ele disse, não sai de Jerusalém. Dos discípulos de Emaús que estavam conversando entre eles das coisas que vinham, Jesus aproximou e ele simplesmente perguntou, o que vocês estão conversando? Eles olham para ele e falam assim, não está sabendo das coisas não? Fala, o quê? Não, Jesus Cristo Nazareno foi morto. Eu falei, sério? Jesus falando com eles. Quando você não tem a experiência, você não reconhece. Você precisa reconhecer. Você não reconhece. Quando você não tem a experiência, sabe o que acontece muitas vezes, gente? O medo faz parte da sua caminhada. As pessoas que não têm experiência, elas buscam o Senhor por medo de alguma coisa ruim acontecer. Não pelo prazer de saber que Ele quer usar. Eu quero que vocês entendam cada vez mais isso, que o nosso Deus, Ele não é um Deus que te tira do medo só. Ele é um Deus que te dá a coragem, a ousadia para tirar outras pessoas do medo. Vocês estão prontos para serem usados por Ele ou não? Porque toda a dinâmica do milagre, o intuito não é simplesmente dizer que legal. É mostrar que Ele é o seu modelo, que Ele vai te inspirar, que você tem que ser leal a Ele, você vai agir. Porque se não agir, não funciona. Você não só vai ser aquele que vai agir, mas Ele vai garantir que se você fizer isso no nome dEle, Ele vai te honrar. E Ele vai lá e te ensina que tudo isso porque você se tornou realeza. Uma pessoa que faz parte da família real. Uma pessoa que está sendo cada vez mais preparada para o reino de quem? De Deus. Mas o reino de Deus chegou para essa terra. E Ele quer usar o seu povo, que é realeza. Agora, para isso, nós precisamos do que mesmo? Obrigado.
Tá na unção, hein? Nós precisamos de experiência. E quais têm sido as suas experiências? Ele quer te dar experiência, pessoal. Ele quer que você tenha experiência. Será que nós estamos dispostos a isso? Porque a maioria, não que seja o seu caso, mas uma boa parte das pessoas, elas não estão querendo experiência, não. Elas querem simplesmente que alguém faça, seja experiente para poder usá-la, para poder abençoá-la, para poder dar. Mas será que é isso que Deus está falando para nós, gente? O que eu estou fazendo dia após dia? Quais são as experiências que eu possuo com Ele? Ele não está pedindo para você fazer nada além do que simplesmente estar no lugar certo e fazer o que Ele está dizendo. Está exposto na cidade de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Vocês precisam ter uma experiência maior para que vocês creiam mais e vocês façam mais. Vamos fazer mais? Vamos aprender mais ou não? Daqui a pouco eu quero fazer uma oração para a gente ter experiência. Pessoas vão ser curadas. Jesus já te deu tudo. Só que a experiência, às vezes, você ainda não possui de saber que Ele realmente tira uma dor. Ele tira no caroço. Ele acaba com uma coisa que o médico diz: é pro resto da sua vida. É tão bom, né? Imagina uma pessoa hoje que está diabética, que ela está sofrendo, e de repente ela hoje recebe uma oração e ela vai fazer a medição e ela não tem mais. Isso é uma experiência, não é? Imagine uma pessoa que tem um tumor, um caroço, algo pareceu, se é benigno ou maligno, eu não sei, mas ela vai lá e recebe uma oração pelo nome de Jesus, e esse caroço simplesmente desaparece ao olho nu diante de todas as pessoas. E aqueles que estão vivenciando isso vão ter uma experiência, não vão? Aí você vai falar: poxa, isso aconteceu na minha igreja, o que Deus vai fazer com você? Vai fazer você dormir até amanhã, só isso? Não. Ele vai colocar pessoas que têm esse caroço para você também orar e Ele tirar. Vocês estão prontos para isso ou não? Ou vocês vão ficar religiosinho aqui só fingindo que estão crendo? Vão? Eu sou um esquenta-banco, pastor. Esquenta bastante, aqui já é bem quente mesmo, né? Tem muita gente que precisa dele quentinho. Não. Pessoal, não se contenta ser só um membro, não, viu? Porque eu não vou fazer que você seja só um membro. Quem quer só ser membro, pessoal, não vai funcionar. Você acha que ele quer usar só pastor Vitor? Ele quer só usar o Duduzinho aqui, ó, no teclado? Quer só usar o Ian para cantar? O Paulo não tá, que ele tá curtindo 15 anos de casamento dele, viu, gente? Fica tranquilo. Ele saiu lá, ele tá tendo uma experiência com a esposa que ele precisa também, né? Fiquem tranquilos, a semana que vem já tá aí. Mas dá para entender, a gente tá buscando o quê? Experiência. A gente tá precisando de experiência. Nós estamos precisando disso ou não estamos? Pessoal, imagina um pai ou uma mãe. Ela não precisa ter um uniforme para chamar que ela é de Jesus. Ela tem que ter um coração voltado. Ela não precisa ter uma roupa bonitinha simplesmente. Ela tá lá e simplesmente um filho dele ou um filho dela passa mal dentro de casa e ela tem uma experiência com Jesus que ele cura, não é? Ele tem uma experiência com Jesus que ele liberta. Aí ele não precisa simplesmente falar: pastor, ora pro meu filho. Não que você não possa pedir, tá bom, gente? Mas você vai ter uma experiência a ponto de você saber que você é realeza e Ele quer usar você. Aí você vai lá e você faz uma oração e você diz: espírito de enfermidade que está na vida do meu filho, sai dele agora. Em nome de Jesus. E de repente o seu filho se levanta e você vê o seu filho bem, porque você orou em nome de Jesus. Jesus garantiu e Ele te honrou. Você agiu e você viu o reino de Deus se cumprir ali. Essa experiência vai marcar você ou não vai? Pois é. Mas e aí? Isso aqui até agora eu estou fazendo e falando na teoria. Tem acontecido isso na sua casa? Porque eu quero que você entenda que o maior milagre é você. Eu preciso que você entenda que o maior milagre, Cristo já é o maior dos maiores, mas você nessa terra, por intermédio dele, é um milagre. Nós somos um milagre porque é assim que funciona. Imagine que coisa linda. Claro que ele não vai ficar simplesmente falando: olha, agora você pode fazer de tudo e orar que tudo resolve. Não, você vai simplesmente vigiar, você vai continuar orando, porque a Bíblia me ensina a saber sobre isso, né? Mas você vai andar da forma mais certa possível e vai cuidar também daquilo que nós conhecemos de saúde, por exemplo. Você não vai sair fazendo coisa errada, você vai fazer as coisas corretas. E isso vai se tornar cada vez mais comum, porque você se tornou uma pessoa experiente com Jesus. Ele quer fazer na sua vida o mesmo ou não quer? Ele está fazendo ou não está? Daqui a pouco eu quero orar para que aqueles que ainda não tiveram experiências comecem a ter, mas que comecem a ver e ter experiências aqui reais. Você sabe que muitas coisas que estão acontecendo, e eu não estou falando do lado de fora, eu estou falando do lado de dentro, gente. Muitas são as pessoas que estão tentando te amedrontar para você não deixar a igreja.
Mas você não pode ficar com medo de deixar. Você tem que estar aqui porque o prazer está crescendo. Experiências com Deus positivas. Não é? Você quer fazer com que qualquer pessoa entenda. E eu estou falando isso abertamente. E está sendo gravado também. Olha que coisa boa. Mas eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Se eu chegar aqui e mostrar o demônio expressivo através de uma possessão, e é possível fazer isso facinho, as pessoas vão ficar assim: nossa, eu não quero esse negócio dentro de mim. Aí eu vou começar a falar com ele. Não que eu vou fazer, só estou dando uma simulação. E eu vou começar a chegar e falar assim: diabo, fala aqui que você gosta dessas pessoas. Eu gosto que me obedece. Ele só sabe fazer isso. Ele é tão burro, mas tão burro, que ele faz a própria propaganda para encher a igreja, botando medo nas pessoas. Aí eu lhe prendo, sabe como? Dizendo: ó, se você não vier a semana que vem, o diabo vai te pegar, igual você viu aqui. É uma experiência negativa. A maioria das pessoas, elas não estão mais pelo prazer. Aí quando vem uma pandemia, sabe o que acontece? Que não vai vir mais em nome de Jesus, mas sabe o que acontece? O medo vai tomar conta. E sabe o que vai acontecer com a igreja? Vai voltar a esvaziar. Porque elas só estavam com medo que o diabo pegasse, não estavam com o prazer de servir a Deus. Então eu preciso ter um objetivo bastante grande, te dar uma experiência com Deus a ponto de você parar de ter medo de qualquer ação do diabo e começar a engrandecer o seu Deus, porque Ele está aqui e a presença dEle é tudo que a gente precisa. Começar a ter uma experiência real, pessoal, de benefício e não de malefício. Eu falo por mim, quando comecei, sabe qual era um dos meus maiores medos? Desviar. Eu não estou falando por pequenas coisas, não. Eu tinha um medo tremendo de desviar, porque era tantas vezes que eu ouvia sobre cuidado, irmão, para não pecar. Aí eu falava: eu não quero, pai. Isso foi sendo colocado, mas isso começou a me incomodar sem que ninguém precisasse pregar para mim. Eu falei: não, mas tá errado, eu não posso ter medo de me desviar. Eu tenho que ter a certeza que jamais vai acontecer. E lógico, eu vou seguir a palavra, óbvio, né, pessoal? Mas por quê? Porque Jesus é o meu modelo. Hoje eu consigo entender expressamente porque essa experiência me trouxe isso. E eu quero te ensinar a ter isso. O prazer de você estar aqui domingo. O prazer de você estar aqui buscando a Deus. A alegria de você acordar e dizer: vamos à casa do Senhor. Não é gostoso, não é? Não é bênção de Deus? É bom se sentir amado, não é? A experiência do amor é muito mais forte do que a experiência do medo, se o amor realmente for. E não o amor aquele banalzinho, não, aquele negocinho de... Não, é aquele amor que transforma, aquele amor que te constrange, que fala: Jesus, o Senhor fez por mim tanta coisa. Olha o que eu tinha, olha o que eu era. Quantos aqui não eram de uma feitiçaria de todas as religiões aí que estavam fazendo coisas erradas? Outros eram mais neutros, mas Ele foi lá e te alcançou. Ele começou a transformar você, independente das tuas escolhas passadas, e começou a mostrar um caminho diferente, e na verdade é único, que é Ele. E você aceitou, e esse caminho foi fazendo uma limpeza dentro de você, e isso te trouxe paz. E aí você fala: como que você não vai participar de algo bom se você sabe que aquilo que você está vivendo é bom? Mas aí o medo tem tomado conta, e uma das coisas que a gente tem que batalhar grandemente em pleno século XXI é isso. Que ainda as pessoas estão servindo a Deus por medo. Nós estamos tirando isso devagarzinho, porque Jesus veio fazer isso. O perfeito amor lança fora... Alguém lembra aqui que Paulo disse a Timóteo? O perfeito amor lança fora o quê? O medo. E sabe qual que é o perfeito amor? O perfeito amor o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Qual é o perfeito amor? Aquele que olhou para você e investiu em você sem que você ainda conhecesse Ele. E Jesus Cristo é o perfeito amor. Ele está aqui para fazer isso na sua vida. Ele quer te dar essa experiência. Sabe aquela experiência que você não está aqui mais com medo só disso ou daquilo? Muitas pessoas podem dar o primeiro passo por causa disso, com medo que alguma coisa ruim aconteça, mas depois que você o conhece, você vai fazer igual os discípulos de Emaús fizeram, né? Vocês viram lá a passagem? Que diz na passagem, eu não estou lendo em si, que não é o foco ainda, não é o propósito para agora. Mas quando eles viram quem era o Senhor, que Ele desapareceu, a Bíblia fala, e que eles comentaram com o outro: não é que enquanto Ele estava conosco, o nosso coração queimava? Pessoal, essas experiências nós temos que ter ou não? Vai ter dias e dias, eu sei, mas Ele continua o mesmo. Isso é o que mais importa. Ele está fazendo. Vamos para Lucas 24. Baseando-se então em Atos dos Apóstolos, também que é um livro escrito por Lucas, então nós temos a mesma linguagem aqui que fica mais fácil.
Lucas capítulo 24. Então nós temos um grande desafio. Fazer com que as pessoas comecem a entender que ter experiências com Deus, ter uma experiência com Jesus, experimentar a obra de Jesus, experimentar a manifestação de Jesus na vida das pessoas e na sua própria, é especial. Vai se tornar especial o propósito que você possui. Você para daquele negócio de ficar simplesmente ali por causa disso, por causa daquilo. Para de começar a buscar Deus por causa de alguém, mas você vai buscar Deus por causa dele. Pessoal, quando eu era do espiritismo, eu era da mesa branca, do kardecismo, só que eu era criança, eu não fui envolvido muito. Sabe por que eu ia? Teve uma época, gente, eu ia todo domingo de manhã no centro espírita. Todo domingo de manhã. Eu estava com uma média de 12 para 13 anos. Você sabe por que eu ia todo domingo de manhã? Por causa de uma menina. É verdade. Porque ela ia. Eu ia por causa dela. A religião, ela simplesmente cega você para Jesus e você só enxerga uma pessoa que você tem interesse. Mas aí eu me converti, passou-se o tempo, eu comecei a ir. E sabe que comecei a ir, teve uma... Aonde eu me batizei, se vocês não sabem, eu sou batizado na Assembleia. Sabia disso? O pastor já um dia brincou comigo, falou: você é bastardo, Vitor? Eu falei: não, pastor, o pai é quem cria, né? Eu sou batizado na Assembleia. Com 17 anos eu batizei lá. E naquele ano, sabe por que eu ia na Assembleia? Naquela Assembleia em específico? Por causa de uma menina. Não era por causa de Jesus. É verdade. Eu não tinha experiências com ele para ir por causa dele. Quando eu era do centro, eu só queria ir por causa da menina. Eu não estava nem aí para aquilo que era falado. Eu não lembro de nada. Graças a Deus, né? Mas se eu falar que eu lembro das pregações, sabe quantas pregações eu lembro daquele ano que eu passei ali dentro daquela igreja que eu fui batizado? Eu lembro de uma que nem foi pregação. Foi no dia 7 de setembro, que teve um especial, que cantamos o hino do Brasil, que não sei o que das contas. Eu não lembro de uma mensagem. Porque eu não estava ali por Jesus, porque eu não tinha experiência com quem? Eu estou usando a minha vida para te exemplificar. Se você quer ter uma vida diferente, comece a ter experiências com Ele. Porque não, Ele é o seu modelo, Ele é a sua inspiração. Ele te ensina a ser leal a isso. Ele te ensina a agir. Ele te garante, Ele te fala que você realiza, porque Ele deu o sangue para isso. Mas se você não tiver experiência, toda a dinâmica vai cair por terra. Sem experiência, gente, vocês são religiosos. E aí, irmão, você está aqui por quem hoje? Você está aqui por quem hoje? E amanhã você vai estar aqui por quem? Se você estiver por Jesus, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Pode sorrir, irmã. Você vai ficar com uma vida muito feliz. Sorria, irmã. Ou está muito ruim para sorrir? Ou é botox? Às vezes o botox não deixa, às vezes acontece. Eu estou olhando assim, a irmã não sorria, deve ter sido botox. Não, ele está duro. Não, pastor, é assim mesmo. Essa aqui é a unção do Coringa. Não consigo mexer. Sorria aí, irmã. Sorria que Jesus está te abençoando. Mano, não tem aquelas plaquinhas, sorria que você está sendo filmada? Eu sempre usei essa expressão. Sorria que Jesus está te filmando. Jesus está aqui olhando para você. Sorria para ele que ele gosta de te ver feliz. Tem que brincar, né, gente? De manhã você está acordando ainda, né? Não é verdade? De manhã você escuta duas coisas. Se você não vigiar: ronco. Não, ronco de sono ou ronco de fome. A barriga faz um barulho aí. Então tome cuidado. Então estou aqui para cuidar de você. Lucas 24, 49. Vamos lá. 45. Eu vou ler o 45 em diante, porque o 49 é o foco. Mas é importante, gente. Experiências com Deus faz isso. Quando você não tem o foco que é Jesus, sem experiência, você precisa de alguém para ir. Não, eu vou lá porque mamãe disse que lá é bom. É que bom. Melhor do que não vir. Mas se eu não guardar o que Jesus me ensina, significa que eu não vou ter o quê? Fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E ouvir a palavra e guardar é entender ela. E como que eu vou guardar se eu não entendi, não é? Porque o meu foco não é aquilo que eu estou buscando ainda. Estou buscando umas outras coisas. E não é o meu interesse, mas vai chegar esse tempo. Mas quando você tem essa experiência, você quer que outros tenham. Então você não fica querendo simplesmente, não faz parte. Eu não tive alguém que chegou e me chacoalhou assim nesse tempo. Depois isso foi acontecendo, né? Graças a Deus. Mas ainda não tinha. Mas hoje eu posso fazer isso e falar assim: irmão, você não está aqui por ninguém a não ser por Ele. É Ele.
O foco é Ele, não tire o foco dele. Se tiver alguém tirando o foco dele, não estou exagerando, não estou chamando a pessoa disso, mas com certeza, no mínimo, é uma seta do inferno para você não aprender. Mas pastor, eu amo. Ama quem, irmão? Tem que ser o Senhor, não tem, gente? Ele está fazendo. Daqui a pouco a gente vai fazer oração para termos mais experiência com Ele. Amém? Vocês estão prontos para isso? Ou tem alguém aqui que está muito orgulhoso para receber bênção? Versículo 45. Então abriu-lhes o... Isso aqui é Jesus, tá? Falando, mostrando, fazendo. O que Jesus fez em Lucas 24, 45? Então abriu-lhes o entendimento. Para fazer o quê mesmo? Qual que é o objetivo? Para compreenderem as... Vocês estão compreendendo as Escrituras? Vocês têm vindo aqui e tem sido bom? Porque se não está sendo bom, sabe o que vai acontecer? Você não vai voltar. A experiência faz com que você queira mais. Eu quero ter mais. Quem quer ter mais? Ele vai fazer você ter mais. Gente, vai vibrar. Vocês estão prontos para o seu coração, no bom sentido da expressão, ele ficar batendo forte? Sabe, com a presença de Deus aí dentro de vocês? Ele é o seu modelo, não é? Ele não é a sua inspiração? Eu fico citando várias vezes para você lembrar que você não está aqui aprendendo coisas pequenas, são coisas grandes. Ele não te ensina a ser leal, fiel àquilo que ele te ensina. Ele não simplesmente chega e fala assim, olha, 1 Pedro 1,16, ele olha assim, olha, vocês têm que ser santos porque eu sou. Eles estão falando, vocês são porque eu sou, é diferente. Ele não está te forçando a ser santo, ele está falando, eu te fiz ser. Agora é só você permanecer. Quando passar alguém, você lembra disso, fala, Jesus, o Senhor me fez santo. Alguém que te traia de forma negativa, você pode simplesmente falar, Senhor, não, o Senhor me fez santo, então tem essa santidade dentro de mim. O Senhor me deu essa santidade. Lógico que eu vou fazer a minha parte, eu vou acreditar, eu vou negar aquilo que é errado, mas eu vou negar sem precisar ter aquele esforço natural que às vezes a gente faz, de ficar, ai meu Deus, me ajuda, aquela coisa toda. Não, eu simplesmente vou fazer. Simples assim, não é? Quando você entende, porque aí você aprendeu a ser fiel. Você não é forçado a ser fiel. E aí você aprende a ser fiel, isso te dá prazer. Mas ele também depois fala, você é fiel, não é? Então age. Vamos colocar na prática ou não? Vamos colocar em ação? Vamos ou não vamos? Vamos. Por quê? Ele me garante. Agora você é parte da realeza, você faz parte do reino dos céus, você faz parte do reino de Deus. Agora, o que eu preciso? Experiência. Diga comigo, experiência. Você não perder essa bênção. Vamos lá, versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Aí vem o versículo 49, que o Atos dos Apóstolos 1:5 a gente leu como promessa. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que vocês tenham experiência. Vocês precisam de uma experiência diferente, não é experiência de vida, é uma experiência de encontro. Vocês precisam experimentar para vocês poderem oferecer. Enquanto você não experimentar quem Ele é, você não consegue oferecer Ele. E nós precisamos oferecer Ele. Eu quero que você o conheça porque eu o experimentei. E é muito bom. Faz bem pra gente, não faz, gente? Ele cura ou não cura? Cura. Na época, mais ou menos em 2000 e... sei lá que 2000 que é, 2006, 2005, 2006 mais ou menos. Eu tinha uma úlcera estomacal. Não sei se eu já contei pra vocês, acho que ainda não, né? Jovem, né, gente? Úlcera estomacal. E como que eu sei que é úlcera? Porque Jesus me curou e Deus usou o pastor para falar. Eu tinha uma úlcera de verdade. Eu tinha que tomar... Alguém já ouviu falar aqueles remédios que tem no finalzinho o Zol? É que são mais de um, né? O que eu tomava era o omeprazol. De tanto que doía. Mas doía, gente. Minha boca, ela enchia de água todo dia. Eu era só abrir a boca, a água caía. Mas muita. E doía. Não podia tomar café. E eu gosto tanto de café. Eu não podia. Molho vermelho, loucura. De verdade. Ácido.
Doía. De verdade. Eu tinha que comecei por conta, louco, né? A gente é só Deus mesmo pra guardar a gente, né, gente? Eu já estava na igreja, já era convertido, já era batizado. Já estava na graça, tá? Já tinha saído da... Era membro ainda. Mas doía. Não estava para vir na graça, na verdade. Mas aí... Já era. 2006. Foi 2006. Eu comecei em janeiro de 2006. Na Igreja da Graça. Aí doía, mas doía demais, gente. Mas de verdade, não é pequena coisa. Aí eu tomava um omeprazol, porque aquelas pastilhinhas antiácidas já era. Não adiantava nada. Era a mesma coisa que eu chupar bala. Não dava nada. Aí eu comecei a tomar um por dia. O efeito acabava passando rápido. Eu tomava 2 por dia. E o efeito também acabava passando. Por dia e doía. Ainda assim. Aí eu falei, vou fazer um jejum. Eu não tinha conhecimento, ninguém me instruía. Ainda não tinha quem me instruísse diretamente. Aí eu falei, vou fazer um jejum. Não, é aquilo. Eu vou fazer o jejum para entender. Eu não sabia, mas era para entender. E não é que eu fiz, fui lá e fiz. Falei, vou fazer 7 dias, 12 horas por dia. E fiz, da meia-noite a meio-dia. Quando foi no segundo ou terceiro dia, não lembro qual que foi, eu tive um sonho. Essas são experiências pessoais, tá, gente? E esse sonho, eu sei que eu estava numa cidade aberta, num campo aberto, e tinha uma casa de madeira. Sabe, parece aquela casa bem antiga? Bem antiga mesmo assim, esse negócio tipo cabana mesmo. E esse campo estava correndo nesse campo igual um doido, de verdade, só tava eu. E tinha um gafanhoto gigante correndo atrás de mim. O gafanhoto gigante, literalmente, parece de filme, mas no sonho. E eu tava correndo, eu tava entrando nessa casa, o gafanhoto pulou em cima de mim e eu acordei. Loucura, né? Falei, isso não é normal não, eu tenho esses lances. Falei, isso não é normal não. Esse sonho não é normal. Você sabe quando é normal, quando é normal. Eu só sei que aí sábado foi um pregador em casa. Meus pais convidou ele para ir. E tudo bem. E eu tava quietinho no meu canto. E ele começou a orar na cabeça de todo mundo. E aí quando ele pôs a mão na minha cabeça, sabe o que ele falou? Jesus hoje está tirando uma úlcera do seu estômago. E na hora que ele falou isso, subiu um gás assim, ó. E eu simplesmente, como se fosse expelindo o gás, eu só abri a boca e o gás saiu. Como se fosse um gás, mas não era um gás, como eu estou falando, como se fosse. É como se quando você está assim, sabe, cheio, aí você vai... Só que era de manhã, num sábado. E aquilo aconteceu aí, meus pais, eles gostavam muito de sair na época. Eu não era tão frequente na igreja, estava começando, estava me envolvendo. Aí eles falaram assim, olha, vamos na casa de massa, que eu tinha ali em Jundiaí. Tem, acho que ainda, não sei. Ele falou, vamos na casa de massa. Eu não ia se fosse antes, porque qualquer coisa que eu comesse com molho, doía. Mas na hora que ele falou, Jesus está tirando essa úlcera do seu estômago hoje, e isso aconteceu. Eles falaram, vamos? Eu falei, vamos. Por quê? Porque isso dentro de mim. Eu falei, é claro que eu vou. Eu não tenho mais nada. Jesus tirou, não tirou? E eu fui, comi, e não doeu mais nada. Porque esse é o nosso Deus. Voltei a tomar café, graças a Deus. Né? Pessoal, passou-se os anos. 2018 eu fui no... Como que chama o médico do gastro lá? Fui fazer endoscopia. É gastro, né? Viu como vocês estão ligados, gente? E eu fui. Porque eu estava sentindo uma leve queimação. Aí ele foi lá, ele simplesmente falou assim, não, aqui tem... O que você tem deu uma esofagite grau 1 por causa do esôfago. Ele falou, deu gastrite grau 1 também, mas esse é de estresse. E eu falei, não tem nada aí de marca, alguma coisa grave que ficou? Eu falei, não. Eu não lembro como que eu falei, porque você fica meio grog, né? Quando você faz endoscopia, né? Você entra no negócio para fazer o exame, você sai gritando, eu sou o rei do mundo. Você nem lembra depois. Mas é que a sedação faz isso, você fica meio fora. Não falei porque é rei do mundo, eu não gritei não. Mas você fica um pouco fora. Mas eu sei que quando eu perguntei, eu falei assim, nossa, não tem nada, nem uma marca. Porque quando Jesus faz, ele faz, gente. Experiência, gente. Só que sabe o que é interessante? Toda experiência que Jesus faz você passar, você pode ajudar as pessoas que já tiveram para você poder abençoar. A sua experiência que você tem com ele te dá a experiência para poder ajudar. Então quando eu falo sobre qualquer área que Deus um dia foi e me fez passar, significa que eu posso fazer o mesmo por você por intermédio de Jesus. Ele te permite ir e não só permite, ele te instrui. Vá para Jerusalém porque eu vou te dar e vou te revestir de poder. Você vai ter uma experiência comigo que você jamais vai esquecer para você fazer pelos outros.
Sabe quem que estava em Jerusalém? Eu só vou completar isso aqui, eu já vou chamar vocês para orar. Sabe quem estava em Jerusalém e foi e participou desse momento? 120 discípulos, aproximadamente. Mas tinha dos 12, Pedro e João. Bem claro, né? Esse Pedro e João, vocês conhecem ele por causa da Bíblia. E vocês sabem que eles são discípulos próximos. A experiência que eles tiveram foi tão grande, porque eles viveram perto de Jesus, mas agora eles tinham Jesus dentro deles. E vocês também têm Jesus dentro de vocês. Pelo Espírito Santo. É ou não é? Se você não tem ainda, começa a buscar, que essa experiência vai mudar a sua vida. Eles estavam subindo a hora da oração, a nona, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e a Bíblia fala que havia um paralítico à porta do templo chamado Formosa. Bom, é conhecido demais. E esse paralítico ficava pedindo esmola no templo. E aí Pedro e João chegaram e ele pediu esmola para Pedro e João também. E a Bíblia fala que fitando os olhos nele, ou seja, olhando olho no olho, aquele paralítico, ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu tenho uma experiência com Jesus. Eu vi ele fazer, mas eu também vi ele fazer em mim. Porque quem que eram esses dois, pessoal? Pescadores. O que eles faziam? O que todo mundo fazia. Mas depois que eles tiveram uma experiência com Jesus, eles viram o que Jesus faz. Eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus, eles viram Jesus ressurreto. Eles estavam em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo. Agora era a vez deles de eles fazerem pelos outros. Então aquele paralítico que pedia esmola para todo mundo, pedia, mas ninguém tinha uma experiência com Deus. Até Pedro e João passar por lá. Até você passar também e fazer a diferença na vida de alguém. Então dá para entender isso. Quando então ele disse: levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda, o homem não só levantou, ele pulou e entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Vocês estão prontos para viver coisas grandes assim? Porque ele quer te dar essa experiência. E o seu lugar certo é aqui. Ele quer te dar essa experiência. Então, de tudo que nós sabemos e aprendemos, falta só um. E você já sabe o que é? Experiência maior. Muitos já estão tendo algumas talvez, mas eu quero que você entenda que ele quer te dar mais. E ele vai te dar. Estão prontos? Vamos ficar de pé então em nome de